congressistas do CONEF. E agora eu vou chamar uma convidada especial, que foi palestrante aqui no evento, para chamar a próxima palestra. Então, Paula, conta para o pessoal quem é o próximo palestrante aqui do CONEF, nesse terceiro dia da quarta edição do Congresso Nacional de Enfermagem Online. Oi pessoal, eu sou a enfermeira Ana Paula, aqui de Fortaleza, e a palestra que a gente vai assistir agora, nessa quarta edição do CONEF, que está maravilhosa. Eu não sei vocês, mas eu estou amando essa edição do CONEF. Temas super atuais, com palestrantes renomadíssimos. Eu queria te fazer um convite agora para vir acompanhar a palestra do meu amigo Felipe Souza, que vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo na educação, a arte de multiplicar conhecimento. É muito importante você ser multiplicador desse conhecimento na educação. Felipe é enfermeiro, formado pela faculdade aqui FATEM, aqui da região metropolitana de Fortaleza. Tem se destacado muito aqui no Ceará pela qualidade do seu serviço, pela forma como ele atende seus pacientes e a forma humana como ele transmite o conhecimento aos seus alunos. Então, fique agora com a palestra do meu amigo Felipe Souza, que é uma revelação nossa aqui do estado do Ceará, como um enfermeiro que consegue abraçar o empreendedorismo e a educação e multiplicar o conhecimento para a enfermagem. Olá a todos, eu sou o professor Felipe Souza e é com imenso prazer que eu estarei palestrando para vocês no maior congresso de enfermagem do Brasil. E claro, antes de começarmos sobre o nosso conteúdo da palestra, eu irei me apresentar de forma bem breve. Sou o professor Felipe Souza, sou enfermeiro com especialização em dermatologia e unidade de terapia intensiva, trabalho ainda hoje de forma assistencial em um hospital e também trabalho dando aula, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Sou membro da Câmara Técnica de Saúde do COREN Ceará e, além de tudo isso, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de cursos que é o Instituto de Ensino Ciência do Cuidar e é sobre isso que iremos falar hoje. O tema da minha palestra é empreendedorismo na educação, o poder de multiplicar. E quando recebi o convite do Dr. Diego, eu elaborei, pensei em diversos conteúdos a qual realmente poderiam acrescentar de forma direta na vida de vocês. E como bem falei, tenho especialização em dermatologia, então pensei diversas vezes em palestrar algo relacionado à consulta de feridas, ao empreendedorismo em feridas, além da minha empresa ser voltada para a educação, um nicho da minha empresa é voltado para as consultas em feridas. Então, pensei bastante nisso, mas acabou estruturando algo que é a minha realidade de forma diária, a docência. E a empresa de cursos. Então, vou falar, obviamente, sobre a docência, mas o ponto principal é o empreendedorismo na educação. E claro que para vocês conseguirem entender todo esse ponto de empreender na educação, eu vou contar a minha história de vida para que vocês consigam pular etapas a qual eu precisei enfrentar porque não tinha o conhecimento a qual eu tenho hoje e nesse tempo não era falado sobre o empreendedorismo na educação. Não era falado sobre a possibilidade do enfermeiro ele abrir sua própria empresa de cursos, a possibilidade do enfermeiro lecionar para todas as categorias da saúde, que hoje é a minha realidade. Então tudo começou de uma forma sem querer. Garanto para vocês que foi algo tão simples, a qual deu muito certo ao longo prazo. E hoje eu não quero que vocês façam sem querer. Hoje eu quero que vocês saiam daqui hoje, dessa palestra, com a missão de fazer tudo que eu estou falando querendo, tá certo? Começou em 2019 com uma foto que eu publiquei. Eu publiquei uma foto de um paciente a qual eu tinha atendido e tinha realizado um debridamento instrumental nesse paciente. Era um pé diabético e eu postei uma foto do antes e do depois. E a partir dessa foto, nesse tempo, eu tinha em média 5.000 seguidores no meu Instagram. E a partir dessa foto, vários seguidores começaram a perguntar: professor, na realidade não era professor nesse tempo, é o hábito. Perguntavam: Felipe, me explica mais sobre essa técnica, o que você fez, um enfermeiro pode fazer, você usa anestésico? Me perguntaram várias coisas sobre o desbridamento instrumental. E a partir dessas perguntas, eu resolvi pegar o meu Instagram, a qual eu não utilizava nesse intuito.
eu peguei meu Instagram e gravei alguns stories. Uma sequência de stories que deve ter sido, em média, de 1 a 2 minutos. Algo bem simples, explicando, falando sobre os pareceres, a qual permitia o enfermeiro fazer o debridamento instrumental, que nesse tempo, em 2019, ainda não era tão evidenciado dessa forma. Expliquei a técnica, perguntava muito se o paciente tinha dor, e eu dei uma micro aula. Uma explicação, uma micro aula. E a partir disso, de uma foto que foi tão simples, a qual o intuito era só mostrar o antes e o depois para captar mais pacientes. O intuito não era ensinar. O intuito dessa foto era conseguir captar mais pacientes, mostrando que eu realizava esse tipo de atendimento. Uma professora viu, uma ex-professora, ela viu essa explicação e me fez um convite para falar sobre essa temática em um congresso. E claro, eu aceitei, sem sombra de dúvidas, era algo que eu almejava na minha vida, era ser professor. Então, aceitei de prontidão, comecei a treinar, realmente treinar o que queria falar para os alunos, comecei a pesquisar mais sobre a temática e chegou o dia do curso. Durante esse curso, foi uma palestra, na realidade foi uma aula do congresso. Eu expliquei de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, a qual os alunos nunca tinham presenciado. Era relativamente uma temática nova na enfermagem. Em 2019 não era tão abordada como é abordado hoje, o debridamento instrumental. Levei pé de porco, levei bisturi e todos os alunos fizeram o procedimento. Vários alunos postaram fotos falando que a aula foi legal. E novamente eu peguei o meu celular, e tudo isso tem a ver com a empresa, garanto pra vocês. E eu peguei o meu celular e fiz mais um stories falando o seguinte: e aí pessoal, gostaram da aula de hoje? O pessoal falou de forma bem espontânea, tudo foi bem espontâneo. Gostamos, querem que eu volte? Aí eles falaram, queremos. Então pede pra professora que eu retorno. Marquei a professora, marquei a instituição, marquei vários alunos. A partir dessa segunda publicação, primeiro foi a foto, depois teve a microaula, né? E a partir dessa publicação que eu fiz nessa faculdade, eu comecei a receber vários feedbacks. O meu Instagram, que tinha 5.000 seguidores, eu tive uma média de visualização a partir daí de 1.000, 2.000 visualizações nas minhas postagens. E outras pessoas compartilharam e chegaram em donos de empresas de curso, chegaram em outras instituições. E a partir desses stories, a qual não tinha sido planejado, eu comecei a receber convite para palestras, convite para lecionar aula com professor substituto, recebi convites para cursos. E foi quando eu, claro, aceitava todos os convites, principalmente para cursos, a qual eu era pago para isso. E durante esses cursos, por muito tempo, eu ensinei por diversas instituições e até hoje, mesmo tendo uma empresa, quando alguma instituição me chama, eu ainda vou palestrar ou dar curso, dar aulas. E durante esses cursos a qual eu lecionava, eu percebi o seguinte: o meu Instagram, nesse tempo, tinha 5.000, 6.000 seguidores, já comecei a aumentar a quantidade de seguidores por conta das postagens com maior constância. E grande parte dos alunos que iam para esses cursos eram os meus seguidores, a qual viam as aulas que a partir daí eu já estava dando no meu Instagram. Nesse tempo também eu comecei a trabalhar dando aula para o curso técnico de enfermagem e começavam a querer ter uma aula comigo, uma aula que realmente eu esclareço muito, eu falo sobre muito fisiopatologia, eu falo muito sobre a prática correta, baseada na literatura, sem achismo. Tudo que está na literatura eu passo para meus alunos de forma muito clara. Então isso que os meus seguidores viam e queriam ir participar dos meus cursos. Então uma sala de aula a qual eu tinha 50 alunos nesses cursos, mais da metade eram os meus alunos. Então um desses cursos eu vi os valores que os alunos pagavam e eu pensei, eu recebi R$500 para dar um curso de 10 horas. E eu pensei o seguinte: se metade dessa turma foi eu que teoricamente consegui, porque são os meus seguidores, são os alunos que ficam engajados na minha aula, então eu consigo levar essa metade entenda, eu não estava roubando os alunos dessa empresa. Eu queria abrir o meu negócio. Eu queria conseguir concretizar isso para mim. Então eu pensei, se eu abrir a minha empresa de cursos,
eu conseguirei pegar essa metade desses alunos e levar para minha empresa e conseguirei ter um lucro que vai ser maior do que R$ 500. Foi então quando eu elaborei o meu plano perfeito e vi o seguinte, nesse tempo, que eu não iria conseguir sozinho, porque eu comecei a pesquisar o preço dos materiais, eu comecei a pesquisar o preço das salas, e nesse tempo não era algo palpável para mim conseguir abrir essa empresa sozinho. Foi quando um grande amigo meu da faculdade entrou em contato comigo, a gente conversava, mas nunca tinha conversado sobre empresa. E a gente acabou conversando sobre empresa e decidimos, depois de vários acordos, realmente algo bem engrandecedor para ambos, a gente resolveu abrir a nossa empresa, que se chama Instituto de Ensino Ciência do Cuidar, que é representado, tá bem aqui uma plaquinha que eu ganhei de um aluno, que é representado por um cérebro e por um coração. E quando montamos a nossa empresa, começamos a ministrar esses cursos. E eu quero que vocês saibam o seguinte, hoje tudo tem que ser legalizado, é claro, tem que ter CNPJ, tem que ter tudo muito direito. E tudo isso você consegue acessando na internet, consegue tudo em casa mesmo. Você vai abrindo sites e é tudo muito barato para você conseguir abrir a empresa. Mas o ponto que não é barato, e como eu tinha nesse tempo uma visão diferente do que eu tenho hoje eu viso muito coisas simples, a qual não tem hoje no mercado. Mas nesse tempo eu visava muito a urgência, emergência, a unidade de terapia intensiva, e os materiais eram mais caros. Então a gente começou a comprar material que foi para o nosso curso, que é o carro-chefe da empresa, que é o Desmistificando a Parada Cardiorrespiratória. E aqui é o meu escritório, tem até um desfibrilador externo automático, que é o que a gente utiliza nos nossos cursos, além dos bonecos, da BVM, entre outros materiais. E hoje, você pode, nesse tempo eu pensava um crescimento realmente bem maior, mas hoje que você está assistindo aí, provavelmente você não tem uma condição financeira tão grande. Provavelmente, talvez você tenha, mas talvez não. Mas você pode pensar o seguinte, eu pensei em comprar material mais caro, eu pensei em começar um curso de urgência e emergência, a qual demanda seringa, demanda agulha, demanda máscara laríngea, demanda do desfibrilador externo automático, demanda o boneco para fazer as compressões cardiotorácicas, demanda a BVM para a gente conseguir fazer a ventilação mecânica, a ventilação, e tudo isso são custos. Porém, antes de ter a minha empresa, eu já lecionava alguns cursos que eram muito baratos, e é onde você pode começar. Um dos cursos a qual eu lecionava eram práticas injetáveis, a qual um curso de práticas injetáveis você consegue comprar seringas, consegue comprar agulhas, garrotes, tudo isso com em torno de R$ 150. Você consegue comprar um material suficiente, bandejas, algodão, luvas, talvez não 150 porque a luva está mais cara, mas em média R$ 200 você consegue comprar um material suficiente para você conseguir abrir a sua primeira turma. Então já é um valor que você já pode separar com até certa facilidade, R$ 200. Você já pensa, eu quero abrir minha empresa, eu consigo abrir na internet de forma gratuita. Após isso, quando você tiver o seu CNPJ, você faz todo o seu marketing, toda a sua parte de divulgação, utilizando o celular que você está me assistindo agora, o computador que você está me assistindo, baixando um aplicativo simples e gratuito, o Canva. Você baixa o Canva e começa a fazer a sua divulgação, o seu marketing. Guarda esse dinheiro e abre compra de material. E você, a partir daí, se torna inicialmente um empresário da educação, do ensino. Continuando essa minha história, esses aqui são os pequenos pontos que eu já quero que vocês peguem e saibam os valores monetários. Continuando nessa história, falando sobre esse crescimento, esse ponto a qual a gente queria comprar material maior, a gente fez vários cálculos. Eu falo nós, por conta que sou eu e mais um sócio. Hoje eu tenho um terceiro sócio, nesse tempo eram apenas 2. Eu e o professor Vicente. Hoje tem o professor Berg também, somos 3. E vou explicar também o motivo de ter uma quantidade maior de sócio, para vocês pensarem dessa forma também. Quando fizemos a nossa primeira turma, já logo em seguida, a gente não conseguiu, por conta da sala, a gente não conseguiu botar uma quantidade grande de alunos. Então ficou alunos na fila de espera já para a segunda turma. A partir da segunda turma já surgiu a terceira e foram surgindo
outras turmas do curso Desmistificando a Parada Respiratória. E eu pensava o seguinte, eu preciso de um portfólio gigantesco de cursos diversos. Eu pensava que eu tinha que ter um curso de neonatologia, um curso de pediatria, um curso de obstetrícia, de sutura, de rafia, né, para a parte obstétrica. Eu pensava que eu tinha que ter um curso de eletrocardiograma. Eu pensava que a gente tinha que ter todos os conteúdos, porque senão o aluno ele não iria voltar. Eu pensei, esse meu aluno, ele fez o curso Desmistificando a Parada Respiratória, ele não vai mais voltar, porque ele já fez esse curso uma vez. Foi então um ponto simples. Quando a gente fez a primeira turma, a segunda turma já estava fechada. Quando a gente fez a segunda turma, a terceira turma já estava fechada. Então, não era o ponto que eu necessitava, obrigatoriamente, fidelizar esse meu primeiro aluno. Eu precisava passar conteúdo de qualidade, conteúdo excelente, para que esse meu primeiro aluno, ele conseguisse entender tudo, ele conseguisse sair desse curso sem nenhuma dúvida, e esse meu próprio aluno, ele que faria o marketing para o seu colega da sua turma, da universidade, ele que faria o marketing para o seu colega do seu trabalho, seja ele técnico, enfermeiro, médico. A gente nossa empresa, a gente normalmente é um grupo bem misto, onde vem médicos, vem enfermeiros, técnicos de enfermagem, acadêmicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, realmente é uma turma bem mista. E acaba fazendo o seguinte, esse profissional, ele vê que ele aprendeu com clareza, a gente não deixou nenhum conteúdo vago, e ele vai fazendo esse marketing de forma direta, porque ele vai falar para o colega dele que ele aprendeu muita coisa e que o colega dele ou amigo dele deveria aprender também, que isso é fundamental na clinicagem desse profissional, que é fundamental para conseguir salvar uma vida. E a partir do momento que a gente conseguiu ver isso, tínhamos já todo o material pago, então os lucros aumentaram. O valor de gasto diminuíram demais. A partir do momento que a gente conseguiu pagar o cartão de crédito a qual a gente tinha comprado o material, só tivemos o valor da sala a pagar, o coffee break e fazer a divisão do nosso dinheiro. Uma parte minha, uma parte dele e uma parte da nossa empresa. Então vejam como é simples começar, como é simples se manter e como é simples você conseguir continuar captando os seus clientes. Eu já ia falar pacientes pelo costume. Então, é simples. Basta você conseguir colocar como seu objetivo. No começo, claro que eu não tinha esse pensamento ao qual eu estou passando para vocês hoje. E eu pensava muito disso, de diversificar muito o nosso conteúdo. E depois de ministrar alguns cursos, e todos os cursos com bastante êxito, entrou outro amigo. Esse nosso amigo também tinha uma empresa de cursos, que também era bem conhecida, e ele queria alugar uma sala juntamente com a gente, uma sala em determinado local. E foi quando conversamos sobre aumentar a nossa sociedade, e o que eram 2, começou comigo, foi para o segundo sócio, se tornaram 3 sócios. E talvez você imagine o seguinte, professor, 3 sócios quer dizer que o valor vai ser dividido por 3. 3 sócios quer dizer que se você tiver 3 mil reais de lucro, você não vai ganhar 3 mil reais, você vai ganhar 1.000 reais. Mas o ponto que você tem que botar na sua cabeça, que 3 sócios fazem com que os gastos sejam divididos por 3, fazem com que todas as despesas sejam divididas por 3 e fazem principalmente com que a empresa ela seja gerida por 3 cabeças pensantes, cabeças que conseguem colocar em prática o conteúdo programado. Imagina que uma única pessoa vai ter que fazer um marketing, uma única pessoa vai ter que comprar material, uma única pessoa vai ter que fazer todo o conteúdo para lecionar. E com 3 pessoas fica muito mais fácil. Em determinados cursos eu fico com a parte do marketing, em determinados cursos eu fico com toda a parte da aula, e em outros cursos o professor Vicente ele assume totalmente o conteúdo da aula, eu fico recebendo os alunos, eu fico tirando fotos, o professor Berg em outro curso ele assume totalmente a turma. Então, entre o ponto, cada profissional ele tem a excelência em determinado conteúdo, isso é inegável. E eu falo isso, posso até citar um exemplo, que na semana passada eu recebi um convite, eu moro no Ceará, um convite para palestrar em Manaus. Obviamente que era online, viu? Era um convite para palestrar em Manaus sobre neonatologia.
Aí eu poderia, meu Felipe de anos atrás, aceitaria. Mas hoje eu não aceitaria pelo seguinte fato: não é o conteúdo a qual eu domino. Mas hoje, na minha empresa, se tem um conteúdo a qual eu não domino, o professor Vicente, ele pode dominar. E se o professor Vicente não dominar, o professor Berg, ele vai dominar, provavelmente ele vai dominar. Então, se eu não consigo dar esse conteúdo, o professor Vicente não consegue dar esse conteúdo, o professor Berg, ele vai ter capacidade de dar o conteúdo. 3 cabeças, 3 sócios com especialidades diferentes. Um exemplo, o professor Vicente, a especialidade dele é em cardiologia. O professor Berg, ele é aeromédico, ele trabalha em avião, é um enfermeiro que trabalha em avião. Então, são vários conteúdos diferentes. Quando você consegue dividir as suas despesas, a sua empresa consegue ter um crescimento exponencial, consegue ter um crescimento maior. E lembre-se, nem tudo é só visar o lucro. Claro que a gente trabalha, claro que quando você abre a sua empresa, você quer ter mais dinheiro, você não quer ter prejuízo, mas se você consegue dividir essas despesas por 3 ou por 2, você consegue ter um lucro maior, mesmo tendo que dividir para os seus colegas, os seus sócios, e você consegue fazer com que essa sua empresa, que poderia estar estagnada em determinado canto, ela cresça mais. E ainda afirmo isso por conta do seguinte: eu consigo 10 alunos para a turma. O professor Vicente, ele consegue mais 10 alunos para a mesma turma, e o professor Berg, ele vai conseguir mais 10 alunos. Então, em vez de ter apenas 10 alunos na nossa turma, a gente consegue ter 30 alunos. Então, você consegue hoje pensar o seguinte: você sozinho consegue caminhar, com toda certeza. Você pode ter sua empresa de sucesso, você pode ter os seus lucros aumentados, sem sombra de dúvidas. Mas quando você consegue caminhar com pessoas de confiança, pessoas que querem o mesmo crescimento do que você, eu garanto para você que a sua empresa, que poderia demorar um pouco mais para crescer, ela vai crescer de forma gigantesca. E eu afirmo isso para vocês porque algo que eu pensava que ia ser tão regional, algo que eu pensava que ia ser só na minha cidade, em dezembro do ano passado a gente foi para outro estado. A gente foi convidado para ministrar o curso Desmistificando a Parada Cardiorrespiratória no Piauí. Então tudo isso mostra o poder do empreendedorismo e o poder do pensamento na nossa empresa. E eu quero que foque em outro ponto também. Talvez você que esteja me assistindo não consiga, na realidade, não se sinta confortável sendo professor. Talvez você não tenha o conforto de estar na frente. Hoje eu estou na frente de mais de 20 mil pessoas. Tem 20 mil pessoas me assistindo nesse exato momento. Mas talvez você não consiga se sentir confortável palestrando ou ministrando aula para 20 pessoas, para 10 pessoas, até mesmo para uma única pessoa. Mas você, se você tiver esse pensamento, esse intuito, esse desejo de ser independente, esse desejo de fazer com que a sua empresa tenha um lucro secundário ou até mesmo o seu lucro principal, você pode abrir sua empresa e fazer o mais simples: contratar um professor. Você abre a sua empresa, vai estar tudo, obviamente, com o seu nome. As despesas serão suas, mas o lucro vai vir para você. Você vai pagar o seu professor e lembre-se, paguem de forma realmente valorizando a categoria. Você não vai diminuir por conta que vai sair do seu bolso, não, gente. Se você pagar o professor bem, eu garanto que esse professor vai dar uma aula assim espetacular. Então, a partir do momento que você se sente confortável para abrir sua empresa, mas não se sente confortável para lecionar aula, lembra de alguém que consegue palestrar, que você já viu ensinando, algum colega da sala de aula, algum ex-professor, e pense o seguinte, como várias empresas pensaram comigo. O professor Felipe, ele tem um engajamento excelente. O professor Felipe, ele passa um conteúdo de forma excelente. Isso eu estou falando no tempo que eu comecei, no tempo que eu postava as minhas aulas no Instagram, ao tempo que eu postava aulas no YouTube. Então eles viam isso e me chamavam porque tinha a confiança em mim, a qual eu iria conseguir passar o nome da empresa deles de forma segura e não iria causar posteriormente desagrado para os alunos. Então hoje você consegue ver que você consegue, além de ter toda a autonomia a qual a enfermagem lhe proporciona hoje, e após muita luta, você pode abrir a sua empresa de educação. Continuando sendo um enfermeiro
Porém, hoje, você pode abrir sua empresa, mas você pode continuar dando seus plantões, você pode continuar dando as suas aulas, mas pegue a sua energia e foque bastante nisso. Você abre a sua empresa, o material que você precisa para manter a sua empresa está no seu celular, garanto para vocês. Se você tiver o aplicativo Canva, baixar esse aplicativo Canva, você consegue fazer um marketing excelente no seu celular. Se você focar, lembra que eu falei no começo dessa palestra que eu comecei de forma que não foi intencional, a partir de uma única foto de uma ferida, e eu passei para vocês a missão do seguinte: naquele tempo não foi de forma intencional. Hoje, quando eu vou passar um conteúdo no meu Instagram, eu passo de forma intencional. Eu quero que realmente os meus alunos aprendam. Eu quero que realmente meus alunos passem um retorno para mim. Eu quero realmente que meus alunos sintam o desejo de aprender mais. E se eles sentem o desejo de aprender mais sobre determinada temática, eu garanto para vocês que eles irão querer aprender mais comigo. E você que está aí assistindo nesse momento, vocês passem isso, a missão de vocês hoje. Você vai postar um vídeo de um conteúdo que você gosta. Não faça conteúdos, o conteúdo que está na moda. O empreendedorismo hoje está muito forte, está na moda. Eu vou falar sobre empreendedorismo. Talvez você queira ser um empreendedor, mas você não quer falar sobre empreendedorismo. Você quer falar sobre feridas. Então, a sua missão hoje vai ser falar sobre um tema, só uns storyzinhos de 1 minuto, 4 stories, cada um de 15 segundos. Você vai falar sobre um tema que você gosta. Quando você fizer isso, você vai falar, quer falar de aleitamento materno, algo que está em uma alta gigantesca. Quero falar sobre auriculoterapia, ventosoterapia, são áreas que o enfermeiro pode atuar. Você vai falar isso, vai marcar, vai postar e vai me marcar no seu Instagram, que eu irei compartilhar. E eu quero que vocês marquem mais pessoas que estão aqui assistindo hoje, se você conhecer algum colega, que lembre-se, eu não sou seu concorrente, você não é meu concorrente. A gente está aqui para se ajudar a crescer. E quando eu cresço e você cresce, a gente fortalece a enfermagem, a gente ganha mais espaço e acaba no final a gente conseguindo ganhar mais dinheiro. Então a missão de hoje, a sua missão, vai ser postar uns stories falando um conteúdo que você quer, porque você pensando nesse conteúdo hoje, daqui a talvez 6 meses, esse conteúdo vai ser o conteúdo do seu curso, talvez daqui a 1 ano, esse conteúdo que você falou hoje vai ser o carro-chefe da sua empresa e você vai lembrar que foi uma postagem que você fez no seu Instagram de forma intencional. Você quis falar sobre ventosoterapia. Então, daqui a 1 ano, pensa, você na sua empresa, no conforto da sua casa, falando sobre ventosoterapia para os seus alunos online. Você vai estar palestrando, ministrando, como hoje eu consegui. Eu consegui estar aqui hoje por conta de um sonho que eu tinha de ser professor, de um desejo que eu tinha de querer mais. Então, a partir desse momento que eu tive esse sonho e que eu tive esse desejo, eu corri atrás. A partir do momento que eu vi que era palpável eu conseguir isso, eu coloquei minha energia nisso. Eu coloquei o meu tempo, a minha disposição nesse meu objetivo. E eu espero que realmente, é uma palestra mais curta, é algo bem mais rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância de um fato simples, o querer. O querer colocar em prática. O querer ir atrás. O querer começar. E para você conseguir fazer tudo esses 3 pontos, você tem que fazer um cronograma de ação. Planeje o seu curso, planeje o seu conteúdo e planeje quando você vai começar. Faça tudo isso que eu tenho certeza que você vai ser um empresário, um enfermeiro empresário de sucesso. Isso só vai depender de você. Então, você vai gravar o seu vídeo aí hoje de forma realmente espontânea. Grave o seu vídeo de forma espontânea, bem resumido, leia e estude um pouquinho antes para você conseguir dominar esse conteúdo. Me marca, @Felipe Souza, que eu vou repostar o seu conteúdo e você vai alcançar mais pessoas. A partir do momento que você vai compartilhando, eu vou repostando e você vai acabar alcançando muito mais profissionais que se interessam pelo seu conteúdo, que querem crescer junto com você. Pessoal, foi um prazer gigantesco estar no maior congresso de enfermagem. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar, realmente mudar o ponto de visão que a enfermagem pode lhe proporcionar. O ponto de crescimento pode ter sido hoje, esse ponto de partida que você precisava. Encontro vocês nas minhas aulas, encontro vocês no meu Instagram, nas minhas palestras, e vocês sempre serão bem-vindos
a conversarem comigo se tiverem mais dúvidas sobre como fazer o CNPJ, quanto você vai pagar para sua empresa ficar realmente totalmente legalizada, valores de custo de aluguel, valores de custos de materiais. Falem comigo que eu realmente terei prazer em repassar tudo para vocês. Espero que tenham acrescentado tudo isso na vida de vocês. Um grande beijo e encontro vocês mais tarde, viu? Beijo!